Hoje falaremos sobre o capítulo 2 do livro de Lucas, a partir do versículo 8 até o versículo 20. E dezembro, Natal como um todo, é uma época em que várias pessoas, vou colocar aí até a maioria das pessoas, gostam muito. Claro que não todas, mas é uma época em que as pessoas se sentem mais alegres, as pessoas se sentem mais felizes, as pessoas vira e mexe comentam, falam que dezembro, a época do Natal, é a época mais feliz do ano, é a época mais legal do ano. Muitas pessoas se empolgam bastante com o espírito natalino. A minha esposa, ela já está rindo, é uma delas. Esse ano eu tenho chamado ela de Natalina, não só de Natália, porque ela se empolgou bastante com o Natal, então ela é a famosa Natalina. E isso é legal, isso faz parte. Isso, até que não passe do ponto, é saudável. Mas não é só isso. Como a gente tem visto já nas mensagens anteriores, e veremos aí até o final do mês de dezembro sobre as outras mensagens ainda sobre o Natal, a alegria do Natal não deve ser só isso. E hoje a gente vai falar sobre um terceiro anúncio celestial. A gente já viu sobre o primeiro anúncio celestial, foi quando o anjo conversou com Maria. Depois vimos um segundo anúncio celestial, que foi quando o anjo conversou com José. E hoje nós vamos ver um terceiro anúncio celestial, que é quando os anjos, e aí uma multidão de anjos, revela para os pastores que Jesus havia nascido. E aí, antes da gente ler o texto, e antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu queria que você pensasse quando você recebeu uma grande notícia. Quando você recebeu uma notícia que te alegrou muito, como foi a sua reação? Pode ter sido uma notícia de que você foi promovido. Você chegou em casa, contou para sua esposa, contou para o seu marido sobre a promoção que você havia recebido. Pode ser que tenha sido quando você recebeu o sim do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada. Pode ser, por exemplo, como no meu caso, como eu lembro muito bem, quando a minha esposa falou para mim que ela estava grávida. Você fica extremamente feliz, você fica emocionado, você se contagia com aquela notícia, você tem vontade de sair por aí gritando, contando para todo mundo sobre a notícia que você recebeu. E hoje a gente vai ler aqui uma das duas maiores notícias, das notícias mais alegres que já existiu na história da humanidade, que é o nascimento de Jesus. A outra maior notícia, tão alegre quanto, é sobre a ressurreição de Jesus, que a gente vai ver lá para frente. Mas no texto de hoje a gente vai ver a primeira ali das duas grandes notícias, que é o nascimento, é o Deus encarnado, nascendo ali de Maria. E a gente vai ver um pouco sobre a reação que os pastores tiveram sobre aquilo que eles tinham ouvido. E o foco da mensagem e do recebimento dessa notícia tão alegre, que os próprios anjos falam ali, como a gente vai ler no texto, uma boa nova de grande alegria. É sobre a alegria. É isso que eu quero refletir nessa manhã com os irmãos. Como temos sido como pessoa no nosso dia a dia? Temos sido pessoas alegres? Ou temos sido aquelas pessoas que só reclamam, aquelas pessoas para baixo, aquelas pessoas tristes o tempo todo, aquelas pessoas que não se contentam com nada, que querem sempre mais? Como que você tem sido lá no seu trabalho, quando você acorda e vai dar bom dia para as pessoas que trabalham com você diariamente, mesmo não estando no seu trabalho dos sonhos? Como você tem sido na sua família? Como você tem sido em todos os lugares que você frequenta? Você tem transbordado uma alegria? Você tem sido uma pessoa alegre ou você tem sido uma pessoa frustrada? É esse o tema da nossa mensagem, é isso que eu quero que a gente pense nessa manhã. Se você tem sido realmente alegre por onde você passa. E a gente vai entender o porquê devemos ser alegres por onde passamos. E logo de cara, eu deixo um versículo para os irmãos aqui, que a gente já poderia parar por aqui a mensagem. Filipenses 4:4, ali Paulo escreve o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Por que devemos ser alegres? Porque a Bíblia manda. Porque é uma ordenança. Pronto, a gente poderia parar aqui. Você deve ser constantemente alegre, por quê? Porque a Bíblia manda nós sermos constantemente alegres. Ah, Gregory, mas a gente tem um contexto todo por trás. Você não conhece a minha vida. Você não sabe as dificuldades que eu tenho, você não sabe os problemas que eu passo, você não sabe como está a minha família, você não sabe como está a minha saúde, você não sabe como está o meu emprego. Irmãos, logo de cara, quem escreveu esse texto de Filipenses foi Paulo. Paulo já tinha tentado já tinha sido açoitado, já tinha sido preso, já tinha sido picado por cobra, já tinha sofrido naufrágio, já tinha sido açoitado. Paulo já tinha passado por tudo. E ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Só que eu sei que não é fácil, irmãos. Para mim não é fácil. Para vocês não é fácil. Para ninguém é fácil. Por quê? Porque vivemos cheios de dificuldade que nos rodeiam. E é isso que eu quero refletir, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas como ser mais alegre, com algumas estratégias que o texto nos traz e que a Bíblia, de uma forma geral, nos traz. Vamos ler o texto, irmãos? Lucas 2, do capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Senhor, te peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que teu Espírito esteja livre, Senhor, para agir em nosso meio e que possamos ser edificados pela tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma mensagem de grande alegria. E a gente vai ver, primeiro, como eles receberam essa mensagem. E quem recebeu essa mensagem. A mensagem foi destinada aos pastores. Os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Salvador foram simples pastores. O Roberto, essa semana, já pregou na quarta-feira um pouco sobre como foi o nascimento humilde de Jesus. O nascimento de um rei, o nascimento do Deus que se fez homem, foi numa simples estrebaria. Não foi cheio de pompa, não foi cheio de riqueza, foi numa simples estrebaria. E as primeiras pessoas que recebem essa notícia são pessoas simples e humildes. Os pastores naquela época tinham uma profissão simples, uma profissão muitas vezes marginalizada, uma profissão que muitas vezes era tratada com desdém. Esses pastores que receberam a notícia ali, que provavelmente estavam em torno de Belém, eles provavelmente estavam cuidando do rebanho dos mestres das leis, dos mestres da lei, dos fariseus que viviam no templo, que viviam ali comandando a sociedade. A grande maioria dos pastores não cuidavam do próprio rebanho. Alguns sim, alguns conseguiam se destacar e conseguiam formar ali e cultivar o próprio rebanho. Mas a grande maioria deles cuidavam de rebanho de terceiros. E eles eram assalariados, eles recebiam para isso.
Eles tinham uma profissão simples. Eles tinham uma profissão que, pelo fato deles viverem no campo, eles não conseguiam frequentar o templo. Eles não conseguiam estudar, cumprir as práticas da lei em sua perfeição, como a sociedade exigia naquela época. Por isso, eles eram olhados à margem da sociedade. Eles tinham uma fama, muitas vezes até, por causa de alguns, não estou generalizando e falando que todos eram assim, claro, mas alguns eram olhados até como corruptos. Por quê? Porque como eles cuidavam do rebanho de outros, alguns desviavam. E para ter o próprio rebanho e para aumentar o próprio sustento, pegavam muitas vezes algumas ovelhas e desviavam aquelas ovelhas e cultivavam para ter o próprio rebanho, o próprio sustento de uma forma maior. Então essa fama existia ali entre alguns pastores, repito, não por todos, mas como a gente vive até hoje na nossa sociedade, sempre tem os bons e os ruins. Então era uma profissão, eram pessoas ali que estavam meio que aquém da sociedade. E a primeira notícia, os primeiros a receberem a notícia são essas pessoas. Por quê, irmãos? A gente precisa entender que para receber o evangelho, porque a boa nova, a notícia de grande alegria é o evangelho, é o nascimento de Jesus. E para recebermos essa notícia, para recebermos essa boa nova em nossas vidas, nós precisamos ter um coração humilde. Sem um coração humilde, nós não conseguimos receber o evangelho. Nós não conseguimos receber a notícia de grande alegria que foi dada aos pastores. Filipenses 2, 7 e 8 vai mostrar o nosso maior exemplo de humildade, que é Jesus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O próprio Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. A humildade, ela deve estar presente em todo aquele que recebe o evangelho. Se você recebeu o evangelho e não é uma pessoa humilde, você está pecando, irmão. Você não está cumprindo aquilo que é o maior exemplo que nós temos de Jesus, de um Deus que se esvaziou e veio à terra em forma de servo para morrer na cruz por nós. A humildade, aqui quando eu falo, eu não estou falando de condição financeira. Não estou falando de condição financeira. Nós podemos ter pessoas muito bem financeiramente humildes, assim como temos pessoas que não são bem boas, não têm um aspecto financeiro tão bom assim e não são humildes. Aqui eu estou falando de coração. Aqui eu estou falando de entender que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, é graças a Deus e não a nós mesmos. Tem muita gente que confunde a ideia e o que é ser uma pessoa humilde. Às vezes a gente pensa que você ser uma pessoa humilde é você falar menos de você. É você minimizar você. E, na verdade, você ser humilde não é você falar menos de você. Você ser humilde é você pensar menos em você. Então, só repetindo aqui para os irmãos entenderem. Não é você pensar menos de si mesmo. É você pensar menos em si mesmo. Olha a diferença. Não é você achar que você é inferior aos outros. É você pensar mais nos outros e pensar em como você pode servir os outros sabendo que você é bom naquilo. Isso é ser humilde. Como eu já falei na última pregação aqui, todos nós aqui temos dons que devemos colocar em prática em prol do reino. E eu não vou repetir isso, mas isso que você é bom, isso que você sabe que você é bom, não deve te engrandecer, mas você tem que pensar em como, através desse seu dom, você pode servir ao reino. Isso é ser humilde. Como o seu dom pode ser útil para o reino. Como você pode ser servo. Como você pode contribuir para
o evangelho, a boa nova, de grande alegria, ser espalhada. Isso é ser humilde. Isso é ter um coração humilde. Aquilo que eu recebi de Deus, eu vou compartilhar com os outros. E isso é a primeira dica, a primeira estratégia, a primeira forma de você ser uma pessoa mais alegre. Se você tem um coração humilde, você se torna mais alegre. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo egoísta. A gente vive em um mundo que quer receber todas as coisas do seu jeito para o seu próprio prazer. E quando as coisas não são exatamente do seu jeito, você se frustra. Porque você pode ter um carro, mas não é o carro que você quer. Você pode ter um trabalho, mas não é o trabalho que você merece. Você pode ter uma esposa, mas não é a esposa que você merece. A gente sempre está querendo cada vez mais satisfazer o nosso próprio ego, o nosso próprio prazer. Isso é sinal de egoísmo, isso é sinal de orgulho, isso é sinal de falta de humildade. Isso leva a gente a se frustrar com tudo. Por isso que somos pessoas constantemente frustradas. A gente se realiza com a grande notícia que a gente recebe, como eu falei no começo. Você se realiza quando você recebe uma promoção. Passam alguns meses e você já está frustrado com a sua nova posição. Você se realiza quando você recebe a notícia de que sua esposa está grávida. Passam alguns anos, você já está reclamando de como seu filho é. Você recebe grandes notícias, você se alegra, mas em pouco tempo você se frustra. Por quê? Porque você busca sempre o seu próprio prazer, a sua própria satisfação. A gente deixa de ser humilde e entender que aquilo que a gente recebe de Deus é bênção para ser compartilhada. Nós precisamos ter o coração mais humilde, sabendo que aquilo que recebemos de Deus é o melhor para nós. Eu vou citar muito Filipenses aqui, irmãos, porque Filipenses é a carta da alegria. E foi escrita por Paulo quando ele estava preso, como eu falei. Isso que é o mais incrível nessa carta. Filipenses 4, 11 e 13, Paulo fala: não estou dizendo que porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo parece que está querendo vender um curso aqui. Aprendi o segredo. Se você quiser saber o segredo, se inscreve no link e faça contato que eu vou te revelar o segredo. Não. O segredo já está revelado. O segredo de ser contente em toda e qualquer situação é saber que a nossa felicidade, a nossa alegria, não depende de circunstâncias. A nossa alegria, a nossa felicidade está em Jesus. Está naquele que nasceu. Está naquele que foi dada a notícia para os pastores de grande alegria. Está no Evangelho. Esse é o segredo de estar contente, de viver em contentamento. E aí você vai ser feliz, como Paulo disse, com muito ou com pouco. Paulo era rico, irmãos. Paulo era um dos líderes da sociedade. Paulo tinha um baita do status. Ele sabia o que era viver com muito. E aqui Paulo está escrevendo preso. Está escrevendo na cadeia. Está escrevendo sem nada. Ninguém melhor do que ele para falar: eu sei o que é viver com muito e com pouco. E eu aprendi a estar contente no muito e no pouco. Porque a minha alegria não depende de circunstância. Ela não está baseada naquilo que eu recebo, e sim naquilo que eu já recebi, que foi a salvação em Cristo Jesus. É assim que a gente tem que ter um coração humilde. E assim a gente vai conseguir ser mais feliz no nosso dia a dia.
A segunda coisa é o conteúdo do evangelho que aqueles pastores recebem. A gente vai ver ali do versículo 10 até o versículo 14, em que os anjos aparecem. Aparece primeiro um anjo, e o anjo conta ali para eles o que aconteceu. E aí você já imagina o contexto, irmãos. Imagina o contexto. É sempre importante a gente se colocar no lugar daquilo que a gente está lendo e tentar entender. Os pastores estavam lá no campo, um dia normal. Imagina um dia normal para um pastor. Eles estavam no campo, cuidando das ovelhas. Não tinha muito o que ser feito. Era o pastor. Eles estavam lá, limpando, dando alimento, cuidando. Enfim, não sei todas as técnicas de pastoreio, mas eles estavam lá, cuidando das ovelhas no campo. E, de repente, aparece um anjo. Isso já é espantoso. Se aparecesse um anjo na minha frente, eu já não sei como eu reagiria. E aí o anjo traz a notícia para eles. Não tenham medo, porque é óbvio eles ficaram com medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E aí passa um pouquinho. E aí, de repente, aparece o quê? Uma multidão de anjos celestiais. Cantando, louvando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E paz na terra. Irmãos, isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Imagina a gente ver com os nossos próprios olhos um exército celestial. A gente vai ver isso nos céus. Estaremos ao lado de Cristo, ao lado dos anjos ali no céu adorando a Cristo. Mas, nesse contexto terreno, é algo que supera a nossa imaginação, as nossas expectativas. E foi isso que os pastores recebendo. Só que o conteúdo dessa mensagem é o que é mais importante. A primeira coisa que essa mensagem traz é que ela é poderosa. Como eu já falei, imagina um exército celestial louvando aquele que havia nascido. Eles estavam celebrando o nascimento de um bebê. Só que não era um bebê qualquer. Era o Deus que se fez carne. E que tinha vindo para ser a salvação de todos nós. Assim como o bebê que nasceu teve poder, tem poder até hoje. E ali louvaram ele daquela forma, com aquela multidão de anjos. Esse mesmo Cristo tem poder para transformar qualquer situação nas nossas vidas. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua vivo, agora ao lado do Pai. E ele tem poder para transformar qualquer situação da sua vida. Seja ela o mais complexa possível, seja ela o mais simples possível. Ele tem esse poder. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que Jesus, ele é amor, Jesus, ele se sacrificou por nós. Claro, tudo isso. Mas esse mesmo Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Aqui nesse contexto. Aquilo que nos é prometido, já está prometido e já está ganho na eternidade. Mas mesmo aqui na terra, irmãos, ele tem poder para transformar aquilo que for da vontade dele. Outra característica dessa mensagem é que ela é para todos. Ela é para todos. No versículo 10 ainda fala que será para todo o povo. O evangelho é para todo mundo, irmãos. E o fato deles aparecerem ali de uma forma geral, tudo o que envolveu o nascimento de Jesus ter acontecido de forma humilde, é para comprovar isso, de que o evangelho é para todo mundo. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa o que você está fazendo, se você está vivendo uma vida de pecado. Não importa de quem você é filho. Não importa onde você andou. E, por fim, é de grande alegria. A segunda dica e a segunda estratégia que a gente precisa ter em nossas vidas constantemente, diariamente, para vivermos uma vida de grande alegria, é que a gente precisa mudar a nossa visão. Viver uma vida de contentamento e de alegria é uma questão de mudança de visão e perspectiva. Quem aqui gosta de entrar no metrô, no trem, no transporte público, 7 da manhã,
lotado, ter que muitas vezes ser empurrado para dentro, sem ar-condicionado, naquele calor, ficar 2 horas para ir, depois mais 2 horas para voltar do trabalho. Quem gosta disso? Sabe quem gosta disso, irmãos? Aquele pai de família que estava 2 anos desempregado e acabou de receber e ser aprovado nesse emprego. Ele vai entrar no metrô e vai ir 2 horas e voltar 2 horas com a maior alegria possível. Porque alegria é questão de visão e perspectiva. O seu problema, para você, pode ser gigantesco. Pode ser... E realmente eu não estou minimizando o seu problema, irmão. Não estou minimizando o seu problema. Mas eu tenho certeza que se você parar, se você refletir sobre, se você pensar em quantas bênçãos o Senhor já te deu, além desse problema, você vai ver que o seu problema não é tão grande assim. Você vai ver que o seu problema ele é menor do que você está aparentando para você. Porque é uma questão de visão. É uma questão de você olhar para as bênçãos e não para o problema. É uma questão de você olhar e saber que Deus tem te sustentado até aqui, mesmo nós sendo merecedores do inferno. É uma questão de você olhar para o seu problema no trabalho e saber que você em casa tem uma família te esperando. É uma questão de você olhar para o seu problema na sua família, mas saber que Deus está te dando a oportunidade de consertar esse problema e ser diferente. Alegria é uma questão de você olhar para o lado bom. E o lado bom é que Deus está com você em todo momento. Independente do problema que você está passando. A gente precisa mudar o nosso foco. A gente precisa parar de olhar só para os problemas. Se a gente ficar olhando só para os problemas, a gente vai se tornar dependente daquele problema. Aquele problema vai influenciar tudo o que eu for fazer. A gente não vai tirar aquele problema da nossa cabeça o tempo todo. Você vai trabalhar e você vai ter um dia péssimo na sua empresa. Você vai passar por vários problemas ali. E se você ficar pensando naquilo, quando você chegar em casa, você abrir a porta, igual acontece lá em casa, e as suas 2 filhas virem te receber, você não vai tirar proveito daquele momento das suas 2 filhas vindo te receber. Porque o seu problema vai estar ocupando a sua mente. A gente precisa parar de dar só importância para os problemas e ver que Deus nos dá muito mais bênçãos do que problemas. E mesmo diante dos problemas, Ele está do nosso lado nos ajudando a superar. Se a gente só mudar isso, se a gente fizer esse exercício, irmãos, toda vez que você for confrontado com um problema, se aparecer um problema na sua vida, se você for diagnosticado com uma doença grave, se você for demitido, se você tiver uma perda, um luto na sua família, seja ele o pior que for, se você parar, refletir, orar, eu tenho certeza que depois da sua oração, depois do seu momento de reflexão, o seu problema, ele pode ser que ele continue ali. E ele vai continuar ali, provavelmente. Mas a sua visão dele, em comparação a tudo que Deus já te proporcionou, vai ser melhor. Vai ser melhor. Paulo ainda, em 2 Coríntios, fala: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está falando aqui que a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter fraqueza, a gente vai ter problema, mas é na fraqueza, é no problema que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas. É isso que Paulo está falando. Não acha que a gente não vai ter problema, e não é isso que eu estou trazendo para você, irmãos. O que eu estou trazendo para você é que, mesmo nos problemas, a nossa alegria não é de acordo com a nossa circunstância. É de acordo com aquele que a gente crê e que nos salvou. A última parte é a reação que os pastores têm ao recebimento do Evangelho, ao recebimento da Boa Nova. A primeira atitude dos pastores, a gente vai ver ali no versículo 15, que é: quando os anjos se afastaram dele e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A primeira coisa que os pastores fazem ao receber a notícia, ao receber o Evangelho, ao receber
a revelação que Jesus, o Salvador, havia nascido, é fazer o quê? É ir até Jesus para conhecê-lo melhor. Quando nós recebemos o Evangelho, quando recebemos a notícia que transforma as nossas vidas, que Jesus nasce em nós, nós devemos nos aproximar de Cristo. Nós devemos querer conhecer mais a Cristo, ter uma comunhão maior com Cristo, estar mais próximo de Cristo. Essa deve ser a nossa primeira reação. Se os pastores poderiam ter ali recebido a notícia e falado, que bom, Jesus nasceu, vai limpar aquela ovelha que ela ainda está suja. Os pastores não fizeram isso. Os pastores receberam a notícia que o Salvador havia nascido e falaram, nada disso é mais importante do que eu conhecer melhor o Salvador. A gente precisa querer conhecer melhor a Cristo diariamente. Diariamente a gente precisa... E olha só, a gente está melhor do que os pastores. A gente não precisa fazer uma viagem a pé e longa para nos aproximarmos de Cristo. Basta a gente ter o momento de comunhão através da leitura e da oração. A cada dia a gente deve querer conhecer mais a Cristo. A segunda coisa que eles fazem é espalhar aquilo que eles haviam recebido. A gente vai ver no versículo 16 e 17, foram depressa, encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Quando a gente recebe uma grande notícia, uma notícia de grande alegria, a nossa vontade é divulgar isso o tempo todo. É divulgar isso para todo mundo. A gente não consegue guardar aquilo em nós e a vontade de contar. Para os pais que recebem aí, os pais e as mães que recebem as notícias de gravidez, muitas vezes não quer contar no começo, né? Porque existem os riscos ali de perder, nos primeiros 3 meses é mais perigoso, mas aí você fica naquela angústia. Você e sua esposa estão sabendo, aí conta às vezes para alguns familiares, mas a vontade é o quê? A vontade é contar para todo mundo. A vontade é espalhar, que todo mundo saiba, nós seremos pais. Quando você recebe uma promoção, como eu falei, pensa na grande notícia que você recebeu. A sua reação era qual? Era contar para todo mundo. Você quer compartilhar aquilo. Os pastores receberam a maior notícia. E o que eles foram fazer? Compartilhar com todo mundo. Essa grande notícia que os pastores receberam, nós recebemos também, irmãos. Nós temos tido a mesma vontade, a mesma alegria de compartilhar essa notícia com aqueles que não conhecem. A gente precisa ter essa vontade, a gente precisa ter essa alegria de espalhar. Mas a gente só vai ter essa vontade e essa alegria de poder espalhar essa notícia quando essa não for uma notícia dos outros e for uma notícia nossa. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta, a gente pode compartilhar a história dos pastores. A gente pode chegar para um irmão e contar como Jesus nasceu, como os anjos o adoraram. Só que eu tenho certeza que você vai ser mais convincente quando você contar a história de que como Jesus nasceu na sua vida. E como Jesus transformou a sua vida. Jesus transformou a vida dos pastores. Mas e a sua? Eu não sou mais o mesmo Gregory que eu era quando eu não conhecia e quando eu não tinha tido a minha vida transformada por Cristo. Eu mudei em vários aspectos. E nada melhor do que contar para os outros como eu mudei. Como Jesus transformou a minha vida. É isso que a gente deve espalhar. A história do nascimento de Jesus, sim. Mas principalmente a história do nascimento de Jesus em nós. É isso que vai fazer, é isso que vai contagiar. E aí, para a gente ir terminando, a gente vai ver a reação de Maria. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Gente, Maria aqui, ela ainda não estava entendendo a dimensão do que tinha acontecido. Ela não tinha ainda ideia plena daquilo que estava acontecendo. Ela era uma mãe
que tinha acabado de parir, que tinha acabado de dar à luz a um filho, ela tinha passado por dores de parto, assim como qualquer mãe, ela tinha passado pelo sofrimento da gravidez, que as mães aqui sabem e conhecem como ninguém, ela tinha passado por tudo isso, e ela tinha acabado de dar à luz a Jesus. E aí chegam os pastores, contam que eles tinham acabado de ver um exército, uma multidão de anjos louvando a Deus que havia nascido o Salvador. Maria podia se deslumbrar com aquilo. Maria podia, como no popular aqui, podia deixar aquilo subir para a cabeça. Só que o que Maria faz? Ela absorve, ela reflete, ela medita. A gente precisa aprender com isso. A gente precisa ter equilíbrio quando coisas boas acontecem nas nossas vidas. E quando coisas ruins também acontecem. Não adianta a gente ficar extremamente feliz quando uma coisa boa acontece, e quando uma coisa ruim acontece, a gente fica extremamente triste. A gente precisa ter uma vida equilibrada, sabendo que, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, quem está no controle é Cristo. Recebi uma notícia ótima, coloco diante de Deus. Recebi uma notícia triste, coloco diante de Deus. Isso vai fazer eu ser uma pessoa equilibrada e que descansa em Deus. Não estou falando para sermos pessoas frias. Até porque a gente vai ver que os pastores, quando eles voltam para casa, irmãos, versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Os pastores não voltaram para casa normal. Eles não voltaram para casa tristes porque era segunda-feira e eles iam ter que encarar as ovelhas novamente. Porque os pastores, eles não deixaram de ser pastores. Os pastores continuaram com o mesmo serviço que eles tinham antes. Não sei quantos dias durou essa visita aqui ao nascimento de Jesus, mas eles voltaram para a realidade. Às vezes a gente vem no culto de domingo, a gente está aqui presente, a gente tem um culto abençoado, o Espírito Santo mexe conosco, nos quebranta, a gente fica empolgado, aí a gente vem domingo à noite, a mesma coisa, e aí a gente volta para casa e fala, essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou ser uma pessoa mais alegre. Essa semana eu vou estar mais próximo de Deus. E aí quando o despertador toca às 6 da manhã da segunda-feira, você já esqueceu disso. E você já levanta reclamando. Porque a sua rotina está ali de novo. E você vai ter que pegar o mesmo trem, o mesmo metrô, encarar o mesmo chefe, os mesmos funcionários, e vai ter a mesma vida que você tem o tempo todo. Aí que está a dificuldade e o desafio de ser constantemente alegre, irmãos. Os pastores voltaram. Mas os pastores voltaram como? Glorificando e louvando a Deus. Por quê? Essa é a terceira e última dica sobre como sermos mais alegres. Porque agora, como diz Paulo, lá no capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Os pastores voltaram felizes, porque agora eles sabiam que o Salvador havia nascido para eles. E que o alvo deles não era apenas cuidar de ovelhas. O alvo deles era celestial. O alvo deles estava em Cristo. Agora, a alegria deles já havia sido garantida. O Salvador havia vindo. E eles podiam não entender direito como eles não entendiam o que aconteceria. Com certeza, eles não imaginavam que o Salvador deles viria e morreria numa cruz. Eles não entendiam isso, porque naquele contexto era impossível de entender, praticamente. Só que eles sabiam que no Salvador que eles criam, que o Salvador que eles criam, que viria, o Messias prometido, havia nascido. E agora era isso que importava. A gente precisa ter o alvo, que é Cristo. Isso vai fazer a gente encarar o nosso dia a dia com alegria. Isso vai fazer a gente conseguir encarar os nossos desafios, os nossos problemas, com uma alegria que não vai passar independente do que acontecer. Isso é viver em constante contentamento. Isso é viver com uma alegria para toda a vida.
que a gente vai lançar o projeto de carnaval do ano que vem, depois. Mas já temos, depois na hora da EBD eu dou mais detalhes. Mas é isso, irmãos. Se a gente olhar para o alvo, que é celestial, a gente vai viver em constante alegria. Paulo fez isso. Paulo estava preso. Paulo havia sofrido. E ele estava contente, ele estava feliz. Por quê? Porque o alvo dele, que ele prosseguia, que ele iria alcançar, já estava garantido. Não dependia dele, não dependia do que acontecesse ao redor dele. Já tinha sido prometido e vencido na cruz. É ali que a nossa vitória foi garantida, irmãos. Natal é época de alegria. Natal é época de trocarmos presentes. Natal é época de compartilharmos a alegria. Pode ser que você esteja triste. Pode ser que esse Natal para você não esteja fazendo sentido. Pode ser que nesse momento da sua vida as coisas não estejam alegres. Você tenha perdido algo importante para você, uma pessoa, um emprego, algo que te influencia diretamente, que influencia diretamente na sua alegria. Pode ser, e eu respeito isso, irmãos. Só que aqui fica uma reflexão de que, independente da circunstância que você esteja vivendo, a alegria verdadeira é que Jesus nasceu. E se ele nasceu na sua vida, ninguém pode tirar isso. O problema é se ele não nasceu ainda na sua vida. Se você ainda não tem esse contato com essa alegria verdadeira. Se isso ainda não nasceu na sua vida, irmãos, se você ainda não recebeu a boa nova, se você ainda não recebeu o evangelho, aí sim, você deve estar triste. Só que há oportunidade. Há oportunidade agora, há oportunidade todos os dias, há oportunidade de você ter contato, de ter a sua ligação com esse Jesus que nasceu de Maria, mas agora está nos céus, vivendo ao lado do Pai, cuidando de nós, nos suportando diante das nossas dificuldades. Então não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. E se você é crente, mas está triste, vive uma vida de tristeza, coloque diante de Deus o seu coração. Mude a sua visão. Olhe para as coisas boas que Deus já te deu. Olhe para quantas bênçãos você recebe, mesmo sem merecer. Agradeça. E assim, com certeza, você vai viver uma vida mais alegre. Abaixe sua cabeça, Senhor. Te agradeço mais uma vez pelo teu nascimento. Te agradeço pela tua obra milagrosa, Senhor. Te agradeço pela tua humildade, Senhor, de ter vindo a essa terra, Senhor, se feito homem, esvaziado-se de si mesmo, Senhor, por amor a nós. Te agradeço porque, através da crença em Ti, Senhor Deus, através desse relacionamento contigo, Senhor, podemos ter uma vida de constante alegria, independente das circunstâncias, Senhor. Te peço perdão por tantas e tantas vezes do nosso dia a dia, simplesmente olharmos para os problemas e esquecermos de tantas bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor. Te peço que agora, através do Teu Espírito, Senhor, Ele esteja quebrantando cada coração aqui, a começar pelo meu, Senhor. Que possamos realmente encarar os nossos desafios, as nossas dificuldades, como uma permissão Tua, Senhor, para moldar as nossas vidas a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Que a gente possa estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor Deus, para viver essa vida de constante alegria, como Paulo viveu e nos ensinou a viver, Senhor. Que a gente possa realmente olhar para o alvo, que é o Senhor, Senhor Deus, que o alvo é a eternidade ao Teu lado, que já foi garantida por Ti na cruz, Senhor. Muito obrigado por isso, que o Teu Espírito realmente nos fortaleça, nos capacite a vivermos dessa forma, mesmo diante de tantos problemas que temos, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.